Olá, pessoal! Existe algo no Castelo de Grayskull que sempre me chamou a atenção. Não importa quantos anos passem. O design, a atmosfera, a sensação de mistério. Tudo nele parece surreal. E talvez seja exatamente por isso que o Castelo de Grayskull tenha se tornado um dos cenários mais icônicos da cultura pop. Mas o que muita gente não sabe é que eu já fiz duas versões diferentes desse castelo. E cada uma delas teve sua própria história. Inclusive, uma delas quase se perdeu completamente. Então hoje eu vou mostrar como criei essas duas versões de Grayskull. Os erros, soluções, técnicas, curiosidades do universo de He-Man. E no final quero saber qual delas você mais gostou. A primeira versão do castelo foi muito especial para mim. Aconteceu algo que até hoje me faz lembrar. Eu perdi todos os vídeos do processo de criação. Tudo. As gravações desde o início da modelagem simplesmente desapareceram por causa do pico de energia. E honestamente, na época aquilo foi desesperador. Mas existe um detalhe curioso. Eu havia feito um molde de silicone do castelo. Parece até que eu estava prevendo que algo aconteceria. E graças a isso, consegui recriar uma réplica. Só que aí veio outro problema. A fibra e a resina que utilizei no molde saíram cheias de imperfeições. Bolhas, falhas, texturas tortas. Então começou uma verdadeira batalha, novamente, de criação, de modelação, de restauração. Usei massa epóxi para corrigir detalhe por detalhe. Foi praticamente um trabalho cirúrgico. Cada rachadura, cada falha, cada deformação. Tudo precisou ser reconstruído manualmente. Só depois disso comecei a pintura. Depois da primeira experiência, resolvi fazer algo ainda mais ambicioso. Eu queria criar um Grayskull diferente, mais cinematográfico, mais vivo. Então comecei a segunda versão, dessa vez usando massa epóxi diretamente na modelagem. E como sempre, usei minhas ferramentas adaptadas. Lâmina de estilete, esteca de plástico, cabo de pincel, arame, palito de dente, palito de churrasco. Ferramentas comuns. E aqui vai uma curiosidade que muita gente não conhece. O Castelo de Grayskull originalmente não foi criado pensando em toda a mitologia profunda que o conhecemos hoje. No início da linha de brinquedos, ele era apenas um cenário misterioso para os bonecos. Mas o design ficou tão marcante que acabou se tornando o coração de todo o universo de He-Man. Depois vieram os desenhos, as histórias, os poderes, a espada de Grayskull, e aí o castelo virou praticamente um personagem. Aliás, um simples palito foi essencial para criar a estrutura da torre. Ela ajudou a firmar a massa enquanto eu modelava por cima. E foi justamente nessa época que resolvi trocar de massa epóxi. Antes eu utilizava o Durepox. Só que depois da mistura, ela ficava rígida, dificultava demais a modelagem. Então comecei a usar massa da Polypox, que sinceramente achei muito melhor. Mais maleável, mais confortável de trabalhar e ainda mais barato, compensou. Outra curiosidade incrível. O rosto do Castelo de Grayskull foi inspirado em elementos de terror clássico e fantasia. Por isso ele parece ao mesmo tempo ameaçador e fascinante. Ele não foi feito para parecer um simples castelo. Ele precisava transmitir poder, mistério e uma sensação de algo antigo, quase proibido. Muita gente acha que, pelos poderes de Grayskull, é apenas uma frase famosa. Mas dentro da mitologia de He-Man, Grayskull representa literalmente a origem do poder de Eternia.
É como se o castelo fosse uma ligação entre magia, tecnologia e forças ancestrais. Por isso ele é tão disputado pelo esqueleto. Não é apenas um castelo, é praticamente uma fonte de poder absoluto. Mas nessa segunda versão da modelagem, eu não queria apenas um castelo. Eu queria um cenário. Então comecei a criar plataformas, uma sobre a outra. A ideia era passar uma sensação de profundidade, como se estivesse em um mundo subterrâneo abaixo de Grayskull, quase como um abismo escondido. E isso deixou tudo mais épico, porque Grayskull sempre me passou essa sensação de que existe algo gigantesco escondido dentro dele. Como se o castelo guardasse segredos antigos demais para serem compreendidos. Na pintura, utilizei tinta acrílica. Outra curiosidade que pouca gente percebe: nos desenhos clássicos, o interior do castelo de Grayskull quase nunca seguia uma lógica real. Cada episódio mostrava corredores e salas diferentes. Era como se o castelo mudasse constantemente, quase um organismo vivo. E isso deixava Grayskull ainda mais misterioso. O porquê disso? Mas depois comecei a experimentar efeitos luminosos. Borrifei pigmentos fosforescentes em algumas áreas. E quando a luz apagava, o castelo ganhava outra aparência. Parecia energia viva saindo das pedras. Mas um dos efeitos que mais gostei foi o do raio. Usei acetato incolor. Recortei o formato geral. No fim das contas, criar essas duas versões do Castelo de Grayskull foi mais do que fazer arte. Foi como revisitar uma parte da infância. Uma época onde cenários pareciam gigantescos, onde personagens pareciam lendas e onde nossa imaginação completava tudo. Depois desenhei os raios usando uma mistura de tinta branca com pigmentos que brilham no escuro. E honestamente, o resultado ficou surreal. Parecia cena de animação antiga dos anos 80. Porque Grayskull não é apenas um castelo. Ele é um símbolo de aventura, fantasia, coragem e nostalgia. No mundo subterrâneo, eu inicialmente pintei detalhes usando tinta neon vermelha. A ideia era criar uma sensação de lava derretida. Só que quando finalizei tudo, percebi uma coisa: a montanha da serpente do esqueleto já possui aquele visual com lava derretida. Então resolvi mudar completamente o conceito. Troquei o vermelho por águas cristalinas, porque aquilo transmitia outra sensação: vida, pureza, esperança, enquanto a montanha do esqueleto remete destruição. Eu queria que Grayskull remetesse equilíbrio e o lado do bem. Agora eu quero saber de vocês. Qual das versões vocês gostaram? A primeira restaurada através do molde de silicone? Ou a segunda com cenário completo, mundo subterrâneo e efeitos luminosos? Comenta aqui embaixo porque eu quero muito saber. A sua opinião é muito importante. Se você curte arte geek, esculturas e bastidores criativos, já deixa aquele like,
se inscreve no canal e compartilha esse vídeo com outros fãs, porque ainda vem muita arte incrível por aí. Até mais, pessoal. Grande abraço.